Um bilionário do setor aéreo leva o filho para jantar. Mas quando vê uma mãe pobre e faminta com sua filha, ele faz algo inacreditável. O café local não era nada de especial. Mesas de madeira marcadas pelo tempo, cadeiras simples que rangiam levemente e luminárias amareladas pendendo do teto baixo. O cheiro de batatas fritas e sanduíches temperados preenchia o ar. Era o tipo de lugar onde ninguém fingia ser mais do que realmente era. Eduardo estava sentado em uma mesa perto da janela, observando o filho comer batatas fritas, com a concentração típica de uma criança de 5 anos. Tiago tinha ketchup no canto da boca e sorria entre as mordidas, balançando as pernas sob a mesa. Está delicioso, papai. Eduardo sorriu de volta. Que bom campeão! Ele não se vestia como um bilionário. Jeans escuros, camisa cinza, simples tênis confortáveis. Nada chamava a atenção. E era exatamente assim que ele preferia, longe dos holofotes, longe das intermináveis reuniões, longe do peso do nome Sterling. Ali, ele era apenas um pai, jantando com seu filho. A porta do café se abriu com um tilintar suave do sino pendurado acima da entrada. 2 figuras entraram. Uma mulher loira com o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Roupas simples, jeans desbotados, uma camisa branca levemente amassada, tênis gastos na ponta. Ela segurava a mão de uma menina da mesma idade de Tiago. A pequena tinha olhos brilhantes e curiosos cabelo loiro caindo sobre os ombros e usava uma jaqueta rosa clara, que já estava grande demais para ela. Eduardo percebeu a maneira como a mulher olhava ao redor. Não era o olhar de alguém procurando um lugar para sentar. Era o olhar de alguém verificando se podia ficar, se o lugar era seguro. Ela caminhou cautelosamente até o balcão com a filha ao lado. Um copo de água, por favor. Pediu com voz baixa, quase envergonhada. O atendente assentiu e pegou um copo plástico, enchendo-o com água gelada antes de entregá-lo a ela. A menina puxou a barra da camisa da mãe com os dedinhos. Mãe sussurrou. O que foi, querida? Estou com fome. A voz era tão baixa que quase se perdia no barulho do café, mas Eduardo ouviu e Tiago também. O menino parou de mastigar e virou a cabeça na direção das duas. Olhou para a menina loira, depois para seu próprio prato cheio de batatas fritas, pedaços suculentos de sanduíche e um milkshake de chocolate intocado ao lado. Sofia pegou o copo de água e conduziu a filha até uma mesa vazia no canto longe do movimento. Sentou-se de frente para ela e carinhosamente passou a mão pelo cabelo loiro da menina. Bebe um pouco. Está bem, vamos comer em casa depois. Lúcia segurou o copo com as 2 mãozinhas e bebeu devagar, mas seus olhos continuavam se desviando para as outras mesas, onde pessoas comiam sanduíches, pizzas e batatas crocantes. Ela rapidamente desviou o olhar como se soubesse que não deveria ficar encarando. Tiago colocou o garfo sobre a mesa. Papai. Eduardo virou o rosto para ele. O que foi, filho? O menino discretamente apontou para a mesa do canto. Aquela menina está com fome. Eduardo seguiu o olhar do filho. Viu Sofia tentando distrair a filha, falando baixinho, sorrindo apesar dos olhos cansados. Viu Lúcia balançando as pernas na cadeira quieta demais para uma criança de 5 anos. Tiago olhou para o pai com aquela seriedade estranha que às vezes as crianças têm quando percebem algo importante. Papai, posso compartilhar minha comida com eles? A pergunta passou por Eduardo como uma corrente elétrica silenciosa. Piscou surpreso. Não esperava por aquilo, não de forma tão direta e pura. Por um segundo apenas olhou para o filho. Tiago esperou a resposta, os olhos castanhos abertos, cheios de esperança genuína. Eduardo sentiu algo apertar seu peito, orgulho, ternura. Colocou a mão no ombro do filho e sorriu. Faça melhor que isso. Convide-os para comer conosco. O rosto de Tiago se iluminou. Sério, sério. Tiago deslizou da cadeira antes que Eduardo pudesse dizer mais alguma coisa. Cruzou o café com passos rápidos,
e parou em frente à mesa onde Sofia e Lúcia estavam sentadas. Oi! Disse, e as duas levantaram o olhar ao mesmo tempo surpresas. Oi! Respondeu Lúcia, piscando os olhos brilhantes. Quer comer conosco? Meu pai disse que pode. Sofia piscou algumas vezes confusa. O que Tiago apontou para Eduardo, que já estava de pé caminhando em direção a elas? Desculpe a empolgação dele, disse Eduardo com um sorriso torto. Mas ele está certo. Gostariam de jantar conosco? Sofia corou imediatamente. Negou com a cabeça. Não, obrigada. Não podemos. Por favor, insistiu Tiago, olhando diretamente para Lúcia. Eu tenho um carrinho de brinquedo. Posso te mostrar depois. Lúcia olhou para a mãe com aqueles olhos brilhantes, cheios de desejo, mas não disse nada. Mãe. Sofia mordeu o lábio. Estava claramente desconfortável, mas visivelmente tocada pela bondade daqueles dois. Eduardo se agachou levemente, ficando na altura dela. Sem pressão, mas temos bastante comida. E seria bom para as crianças se vocês permitirem, claro. Havia algo em sua voz. Não era piedade. Era respeito, como se ele soubesse que ela tinha seu orgulho e que ele estava apenas oferecendo uma ponte. Sofia olhou para Lúcia. Olhou para Tiago. Olhou para Eduardo tentando encontrar algum motivo escondido. Não encontrou nada além de sinceridade e suspirou. Está bem. Obrigada. Tiago comemorou silenciosamente. Pegou a mão de Lúcia sem cerimônia. Vamos! As duas crianças correram à frente. Sofia levantou-se lentamente, ainda se sentindo desconfortável, ajustando a velha bolsa no ombro. Eduardo esperou que ela passasse e caminhou ao lado dela. Meu nome é Eduardo. Este é o Tiago. Sofia e esta é a Lúcia. Prazer em conhecê-la, Sofia. Ela apenas assentiu com a cabeça. Quando chegaram à mesa, Eduardo chamou o atendente e pediu outra refeição completa, sumo de laranja e batatas extras. O atendente anotou rapidamente e trouxe tudo. Eduardo colocou o prato fumegante diante de Lúcia. Para mim. Para você, disse com um sorriso. Lúcia olhou para a mãe pedindo permissão silenciosa. Sofia assentiu, os olhos brilhando. A menina pegou o garfo cuidadosamente e começou a comer. Devagar, mastigando com atenção, sem pressa, mas também sem esconder que estava genuinamente com fome. Tiago comeu ao lado dela, conversando entre as mordidas. Você gosta de carrinhos, gosto. Tenho um vermelho. É o mais rápido de todos. Nunca tive um carrinho de brinquedo. Tiago parou de mastigar e olhou para ela como se isso fosse impossível. Nunca Lúcia balançou a cabeça. Então você pode brincar com o meu, disse ele, já puxando o carrinho de metal do bolso do casaco e colocando-o sobre a mesa. Os olhos de Lúcia brilharam como duas estrelas. Sério, sério. Olha como ele corre. Tiago fez o carrinho deslizar pela mesa fazendo barulhos de motor com a boca. Lúcia riu uma risada clara e alegre que fez Sofia fechar os olhos por um instante. Eduardo observava tudo em silêncio. Algo especial estava acontecendo ali. Era conexão. Era humanidade. Sofia olhou para a filha com o coração apertado. Eduardo percebeu. Não disse nada, apenas empurrou um pouco mais perto dela o cesto de batatas fritas. Come, ainda está quente. Sofia hesitou, mas pegou uma batata. Estava deliciosa. Ela não se lembrava da última vez que tinha comido algo quente assim devagar, sem culpa. Obrigada, disse suavemente. Não precisa agradecer. Sim, eu agradeço. Você nem me conhece. Eduardo deu de ombros. Tiago estendeu o convite. Eu apenas segui a liderança dele. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrou no café. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele é muito gentil. Aprendi com ele. Na verdade, disse Eduardo olhando para o filho. Sofia piscou surpresa. O que quer dizer? Eduardo continuou observando Tiago, que agora fazia o carrinho voar pelo ar, enquanto Lúcia ria. Passei muito tempo focado no trabalho. Esqueci o que realmente importa.
Tiago me lembra disso todos os dias. Sofia não sabia o que dizer. A simplicidade daquela confissão a pegou de surpresa. Então apenas comeu mais uma batata e deixou o silêncio falar por ela. As crianças conversavam sem parar. Lúcia ria mais do que Sofia tinha visto em semanas. Tiago estava radiante, mostrando o carrinho inventando histórias. Viu como ele voa. Tiago segurou o carrinho no ar. Vrum, vrum, Lúcia imitou levantando as mãozinhas. As duas riram juntas como se fossem irmãos. Eduardo lançou um olhar lateral para Sofia. Eles já são melhores amigos. São, concordou ela com a voz suave. Lúcia normalmente não fala tanto. Nem Tiago. Ele é mais quieto em casa. Sofia olhou para ele curiosa. Sério, sério. Acho que crianças reconhecem outras crianças. Talvez, murmurou Sofia. Continuaram comendo. A conversa era leve, sem ser forçada. Eduardo perguntou onde ela morava, se Lúcia ia à escola, coisas simples. Sofia respondeu sem entrar em detalhes. Ele não pressionou. Quando terminaram, Lúcia empurrou o prato vazio e suspirou satisfeita. Estava delicioso. Que bom, disse Eduardo. Quer sobremesa? Os olhos de Lúcia brilharam, mas Sofia respondeu rapidamente. Não, obrigada. Você já fez demais, mãe. Lúcia começou, mas parou ao ver a expressão da mãe. Eduardo percebeu a tensão e mudou de assunto. Está tudo bem, mas se quiser voltar aqui outro dia, podemos combinar. As crianças gostaram de brincar juntas. Sofia olhou para Lúcia, que segurava o carrinho de Tiago como um tesouro. Talvez disse sem prometer nada. Tiago pulou da cadeira. Lúcia, vem ver. Você pode fazê-lo subir assim. Viu ele, colocou o carrinho nas costas da cadeira e fez deslizar como se fosse um rampa. Lúcia riu e tentou fazer o mesmo. Eduardo e Sofia observaram em silêncio. O café continuava sua atividade normal ao redor deles, mas ali naquela mesa parecia existir uma bolha de paz. Obrigada de verdade, disse Sofia novamente desta vez, olhando diretamente para ele. Você não faz ideia do quanto isso significou. Eduardo manteve o olhar por um segundo. Havia algo ali. Cansaço, sim, mas também força, dignidade. Acho que sim, respondeu ele. Ela desviou o olhar emocionada demais. Depois de alguns minutos, Sofia levantou-se e chamou a filha Lúcia. Querida, precisamos ir. Lúcia fez um bico, mas obedeceu. Ela devolveu cuidadosamente o carrinho de brinquedo a Tiago. Obrigada por me deixar brincar. Fica com ele, disse Tiago, empurrando o carrinho de volta para ela. O que não, eu não posso. Tenho outros em casa. Este é seu agora. Lúcia olhou para a mãe incerta. Sofia ficou visivelmente emocionada, mas não podia negar isso à filha. Está bem, mas só se agradecer direito a ele. Lúcia se virou para Tiago e, sem aviso, deu-lhe um abraço. Um abraço apertado daquele tipo que crianças dão quando gostam muito de alguém. Muito obrigada. Tiago ficou vermelho até as orelhas, mas sorriu amplamente. De nada. Sofia pegou a velha bolsa e se preparou para sair. Antes de ir, tirou algumas notas amassadas do bolso do jeans. Pelo menos deixe-me pagar a parte da Lúcia. Eduardo levantou a mão gentil, mas firme. Não precisa. Foi um prazer. Sério, Sofia guardou lentamente o dinheiro, lutando com seu orgulho. Mas no final, apenas assentiu. Obrigada, Eduardo. Do fundo do coração. Até a próxima, Sofia. Ela sorriu levemente, um sorriso cansado, mas cheio de gratidão, e saiu com Lúcia pela porta. A menina acenou para Tiago através da janela de vidro, segurando o carrinho vermelho com carinho. Tiago acenou de volta, ainda sorrindo, observando as duas desaparecerem pela rua. Quando ficaram fora de vista, Eduardo sentou-se novamente e olhou para o filho. Você é incrível. Sabe disso, Tiago deu de ombros, ainda olhando pela janela. Ela estava com fome, papai. Eduardo passou a mão pelo cabelo do filho e sorriu, sentindo o coração se encher de orgulho. Às vezes as lições mais importantes vêm das pessoas menores, e naquela noite,
Em um café simples com luzes quentes e mesas antigas, duas famílias saíram com o coração um pouco mais leve do que quando entraram. O som do sino da porta ainda ecoava, enquanto Eduardo olhava pela janela mais uma vez. Sofia e Lúcia caminhavam pela calçada iluminadas pelos postes, a menina pulando ocasionalmente e segurando o carrinho de brinquedo. Sofia olhou para a filha e sorriu. E pela primeira vez naquela noite, Eduardo viu os ombros dela relaxarem. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. O despertador tocou às 5h30 da manhã. Sofia abriu os olhos no escuro e desligou o alarme antes que acordasse Lúcia. Ficou ali mais um minuto olhando para o teto rachado do quarto. Seu corpo estava cansado. Sempre estava. Levantou-se lentamente, colocou os pés no chão frio e caminhou até o banheiro. A água do chuveiro demorou a esquentar. Enquanto esperava, olhou seu reflexo no espelho embaçado. 29 anos parecia ter 40. Tomou um banho rápido, vestiu os jeans de sempre e uma camisa limpa. Prendeu o cabelo loiro em um rabo de cavalo apertado. Pegou a velha bolsa pendurada na cadeira e conferiu o celular. Uma mensagem. Olá, Sofia, terei que cancelar o serviço de limpeza de hoje. Surgiu algo inesperado. Desculpe pelo transtorno. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Era a terceira vez naquele mês que o mesmo cliente cancelava sempre de última hora, sempre com desculpas vagas. Sofia digitou uma resposta educada. Sem problema. Apenas avise se surgir algo. Guardou o celular e foi até o quarto de Lúcia. A menina dormia de lado, abraçando um ursinho desbotado. Sofia sentou-se na beira da cama e passou a mão carinhosamente pelo cabelo loiro da filha. Querida, acorda. Mamãe precisa sair. Lúcia abriu lentamente os olhos brilhantes e piscou. Já, já, meu amor. A senhora Dias vai ficar com você. Está bem. Lúcia esfregou os olhos e sentou-se na cama. Está bem, mamãe. Sofia ajudou a filha a se vestir. Preparou um café da manhã simples com torrada manteiga e leite e esperou a vizinha chegar. A senhora Dias é uma mulher de 60 anos que mora no apartamento ao lado e cuida da Lúcia quando Sofia precisa sair cedo. Bom dia, querida, disse a senhora Dias ao entrar com um sorriso gentil. Bom dia, senhora Dias. Obrigada por vir. Não precisa mencionar. Lúcia é um encanto. Sofia agachou-se e abraçou a filha. Mamãe volta mais tarde. Está bem, comporte-se. Está bem? Disse Lúcia, já sentada à mesa, mastigando a torrada devagar. Sofia saiu do apartamento com o coração pesado. Sempre doía deixar Lúcia. Sempre. Pegou o autocarro e foi até o bairro onde tinha mais chance de encontrar trabalho. Passou a manhã inteira ligando para antigos clientes perguntando se precisavam de algum serviço pontual. Alguns não atenderam. Outros disseram que não precisavam no momento. Chamaremos quando precisarmos de você, Sofia. Sempre a mesma frase. No final da tarde, ela conseguiu garantir um trabalho de um dia para daqui a 3 dias. Era algo, mas não era suficiente. Ela voltou para casa no fim da tarde. Lúcia estava desenhando na mesa da cozinha com lápis de cor já pela metade. Oi, mãe. Oi, meu amor, disse Sofia, pegando a filha no colo e cobrindo o rosto dela com beijos. O que você desenhou? Uma casa com jardim. Sofia olhou para o desenho. Uma casinha colorida. Flores na frente. Um sol amarelo no céu. É linda. Lúcia sorriu orgulhosa. Teremos uma casa assim algum dia? Sofia sentiu o coração apertar. Algum dia, meu amor. Algum dia. A senhora Dias se despediu e foi embora. Sofia preparou o jantar arroz-feijão e um ovo frito. Era tudo o que tinham. Colocou mais comida no prato de Lúcia e menos no seu. Mãe, você não vai comer mais? Perguntou Lúcia, olhando para o prato da mãe. Comi bastante no almoço, querida. Estou cheia. Era mentira. Mas Lúcia acreditou. Depois do jantar, Sofia deu banho na filha, colocou-a no pijama velho, mas limpo,
e a deitou na cama. Leu uma história curta, a mesma que Lúcia pedia todas as noites, e beijou-a na testa. Boa noite, meu tesouro. Boa noite, mãe. Amo você. Eu também te amo. Sofia apagou a luz e foi para a cozinha. Abriu a geladeira e olhou dentro. Não havia muito. Alguns ovos, um pedaço de queijo, meio litro de leite, alguns legumes murchos. Precisava comprar mais mantimentos, mas o dinheiro era curto. Fechou a geladeira e foi até a pequena mesa da sala onde guardava as contas. Separou os envelopes, luz-água, aluguel. Fez as contas na cabeça. Mesmo com o trabalho de um dia que conseguiu para daqui a 3 dias, ainda faltaria dinheiro. Suspirou profundamente. Sempre faltava. No dia seguinte acordou cedo novamente. Levou Lúcia à creche pública local e saiu à procura de mais trabalho. Andou o dia todo, bateu em várias portas, deixou seu número em alguns lugares. Ninguém ligou. Quando buscou Lúcia no fim da tarde, a professora a chamou de lado. Posso falar com você 1 minuto? Sofia sentiu o estômago apertar. Claro. É sobre os tênis da Lúcia, disse a professora cuidadosamente. Estão bastante gastos. A ponta já está rasgada. Tenho medo de ela tropeçar e se machucar. Sofia olhou para baixo envergonhada. Eu sei. Estou tentando comprar um novo par. Só preciso economizar um pouco mais. A professora sorriu compreensiva. Sem pressa. Só queria avisar. Está bem. Obrigada. Sofia pegou a mão de Lúcia e saiu com o rosto aquecido de vergonha. No caminho para casa, olhou para os pés da filha. O tênis rosa estava realmente acabado. A ponta aberta deixava o dedinho exposto. Mãe, você está bem? Perguntou Lúcia, olhando para cima. Estou, meu amor. Por que você está silenciosa? Sofia parou, agachou-se e segurou o rosto da filha com as mãos. O teu tênis está muito gasto, não é? Está doendo no pé. Lúcia. Balançou a cabeça rapidamente. Não, mãe. Está bem. Tem certeza? Não está apertado? Não está ótimo. Disse Lúcia com um pequeno sorriso. Eu gosto deles. Sofia sentiu os olhos queimarem. Abraçou a filha fortemente. Você é a melhor menina do mundo. Sabes disso? Lúcia riu e abraçou-a de volta. Eu sei, mãe. Naquela noite, depois de colocar Lúcia na cama, Sofia ficou acordada até tarde, sentada na cozinha com uma chávena de chá frio na mão, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa. Fez as contas de novo e de novo e de novo. Não importava como calculasse, o resultado era sempre o mesmo. Ela não conseguiria pagar. Encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. O cansaço pesava sobre os ombros como uma pedra. Mas não podia desistir. Não tinha esse luxo. Lúcia dependia dela. Respirou fundo, levantou-se e guardou as contas e foi dormir. Amanhã seria outro dia, outra tentativa, outra luta, e ela continuaria lutando. Sempre continuaria, porque é isso que as mães fazem. No dia seguinte, Sofia conseguiu um trabalho de última hora. Um cliente antigo ligou dizendo que precisava urgentemente de ajuda. Sofia aceitou imediatamente, mesmo sabendo que ganharia menos do que de costume. Trabalhou o dia todo, limpou, organizou, passou roupas. Quando terminou, o cliente pagou em dinheiro. Obrigada, Sofia. Salvou o meu dia. Não mencione. É só ligar se precisar de algo. No caminho para casa, Sofia parou em um pequeno mercado. Comprou o básico: arroz, feijão, ovos, leite e pão. Olhou para a seção de frutas e pegou 2 maçãs. Lúcia adorava maçãs. Na fila do caixa, viu na vitrine um par de tênis infantis. Havia um rosa do tamanho da pequena Lúcia. Ela perguntou o preço. Era caro demais. Deixou o pensamento de lado e seguiu em frente. Algum dia compraria aqueles tênis. Quando chegou em casa, Lúcia correu até a porta. Mãe Sofia largou as sacolas e pegou a filha no colo, girando-a no ar. Oi, meu amor. Sentiu minha falta? Senti? Disse Lúcia, rindo. Sofia preparou o jantar. Desta vez havia um pouco mais de comida.
Colocou uma boa porção no prato de Lúcia e comeu um pouco também. Depois do jantar, as duas sentaram-se no sofá velho e assistiram a um desenho na pequena televisão. Lúcia aninhou-se no colo da mãe, segurando o carrinho vermelho que Tiago lhe havia dado. Mãe, quando vamos ver o Tiago de novo? Sofia passou a mão pelo cabelo loiro da filha. Não sei, meu amor. Nós apenas o encontramos por acaso aquele dia. Ele é meu amigo. Eu sei. É um menino muito legal. Lúcia ficou em silêncio por um momento, brincando com o carrinho. O pai dele também é legal. Sofia sorriu levemente. É mesmo. E era verdade. Eduardo tinha sido gentil, respeitoso, sem julgamentos. Ela não sabia se o veria novamente, mas uma pequena parte dela esperava que sim. Domingo amanheceu ensolarado. Sofia decidiu levar Lúcia ao parque. Não custava nada e a menina merecia se divertir. Preparou 2 sanduíches simples, encheu uma garrafa de água e saíram de casa. O parque era pequeno, mas agradável. Tinha alguns baloiços, um escorrega-bancos de madeira sob as árvores. Sempre havia crianças correndo por todo lado, gritando, rindo, sendo crianças. Posso ir no baloiço, mãe? Pode, meu amor. Mas fica onde eu possa ver-te. Está bem. Está bem. Lúcia correu os tênis gastos batendo no chão de terra. Sofia sentou-se em um banco vazio, colocou a bolsa ao lado e observou a filha. Lúcia subiu no baloiço e começou a balançar o cabelo loiro voando ao vento. Sofia sorriu. Momentos como aquele eram raros, mas valiam tudo. De repente, Lúcia parou de balançar. Olhou para um lado do parque e seus olhos se arregalaram. Tiago. Ela desceu do baloiço e correu. Sofia levantou-se imediatamente, tentando ver para onde a filha ia. E então, viu Tiago perto do escorrega com uma bola nas mãos, e ao lado dele, de jeans e camiseta simples, estava Eduardo. Lúcia correu até Tiago sem hesitar. Tiago, és tu. O menino virou-se, e o rosto se iluminou. Lúcia. Os dois se abraçaram como velhos amigos que não se viam há anos. Eduardo sorriu diante da cena e levantou o olhar procurando Sofia. Encontrou-a a alguns passos de distância. Seus olhos se encontraram. Ele sorriu e acenou. Sofia acenou de volta, sentindo o rosto aquecer levemente. Eduardo caminhou até ela com as mãos nos bolsos. Oi? Oi? Respondeu Sofia, ainda um pouco desconfortável. Que coincidência, hein? É verdade. Não esperava vê-la aqui. Quase todos os domingos venho, disse Eduardo, olhando para as crianças que já brincavam com a bola. Tiago adora este parque. Lúcia também. É o lugar favorito dela. Eduardo apontou para o banco. Quer sentar? Acho que vão brincar por um tempo. Sofia hesitou, mas acabou concordando. Está bem. As duas sentaram-se no banco, mantendo uma distância respeitosa. Observaram as crianças em silêncio por alguns minutos. Tiago chutou a bola para Lúcia, que correu atrás rindo alto. Parecem irmãos, comentou Eduardo. Parecem mesmo. Concordou Sofia, sorrindo levemente. Eduardo virou-se um pouco na direção dela. Lúcia tem irmãos. Sofia balançou a cabeça. Não somos só nós duas. Ele assentiu sem fazer mais perguntas. Sofia apreciou isso. A maioria das pessoas pressionava, queria saber, mas julgava. E o Tiago perguntou, devolvendo a curiosidade. Somos só nós dois também, respondeu Eduardo, olhando para o filho. A mãe dele faleceu quando ele tinha 2 anos. Sofia sentiu uma pontada no peito. Sinto muito. Obrigada. Já se passaram 3 anos. Ainda dói, mas estamos aprendendo a viver com isso. Ela não sabia o que dizer, então apenas permaneceu em silêncio. E Eduardo parecia grato por isso. Continuaram a observar as crianças. Tiago e Lúcia agora inventavam algum jogo maluco, rindo e correndo por todo lado. Cresceu nesta cidade? Perguntou Eduardo depois de um tempo. Não vim de outro distrito. Vim tentar uma vida melhor, sabe? Conseguiu, Sofia, deu um sorriso triste. Ainda estou tentando. Eduardo assentiu sem julgamentos.
E você? Perguntou Sofia. Nasceu aqui? Nasci aqui, cresci, estudei, trabalhei. Na verdade, nunca saí. Deve ser bom ter raízes. É, mas às vezes, penso que perdi algumas coisas pelo caminho. Fiquei tão focado no trabalho que esqueci de viver. Sofia olhou para ele surpresa com a honestidade. Pelo menos percebeu isso. Algumas pessoas nunca percebem. Eduardo sorriu levemente. É verdade. Ficaram em silêncio novamente, mas não era um silêncio desconfortável. Era pacífico natural. Quando era criança, o que queria ser? Perguntou Eduardo, virando-se um pouco mais na direção dela. Sofia piscou surpresa com a pergunta. Eu, não sei. Acho que professora. Eu. Gosto de ensinar as outras crianças a ler. Que lindo! E você riu, Eduardo. Bombeiro. Sofia também riu imaginando-o quando criança sonhando com isso. Sério, sério. Eu achava que o caminhão vermelho era a coisa mais incrível do mundo. Todo menino pensa assim. É verdade. Riram juntos. E pela primeira vez Sofia sentiu que podia relaxar, que não precisava fingir ser forte o tempo todo. E hoje ainda tem sonhos? Perguntou Eduardo com a voz mais suave. Sofia ficou quieta por um momento, pensando em sonhos pequenos, ter um emprego estável, não se preocupar tanto com dinheiro, ver Lúcia crescer feliz. São sonhos lindos e teus. Eduardo olhou para o filho que agora ensinava Lúcia a chutar a bola corretamente. Ver Tiago crescer para ser uma boa pessoa, não estragá-lo com dinheiro ou coisas materiais. Ensinar-lhe a valorizar o que realmente importa. Sofia sentiu o peito apertar. Era raro encontrar alguém que pensasse assim. Estás a fazer um ótimo trabalho. Ele é um menino incrível. Obrigada. Lúcia também. Estás a educá-la muito bem. Sofia desviou o olhar emocionada. Fizeram uma pausa para observar as crianças novamente. Tiago tirou os tênis e corria descalço. Lúcia riu tentando imitá-lo. Foi então que Eduardo percebeu que o tênis dela estava muito gasto. A ponta estava aberta. Ele podia ver o dedinho da menina e não disse nada. Apenas guardou aquela informação no coração, sem fazer perguntas, sem julgar. O que fazes para trabalhar? Perguntou Sofia, quebrando o silêncio. Eduardo hesitou. Não queria mentir, mas também não queria assustá-la. Trabalho em investimentos. Nada muito emocionante. Deve ser complicado às vezes. E você? Faço trabalhos de limpeza diários, organizar, arrumar coisas. Deve ser cansativo. Sofia deu de ombros. É, mas pelo menos escolho meus horários e posso passar mais tempo com Lúcia. Eduardo assentiu, admirando a força dela. Não era fácil criar uma criança sozinha. Ele sabia disso. Mãe, gritou Lúcia de longe. Olha como eu chuto. Ela chutou a bola com toda a força e ela voou longe. Tiago correu atrás dela rindo. Sofia e Eduardo trocaram um olhar e sorriram. Há mais uma coisa, disse Eduardo. Eles realmente são. As crianças brincaram por mais de uma hora. Inventaram jogos malucos, subiram em árvores baixas, rolaram na relva. Ficaram sujos, suados e completamente felizes. Eduardo e Sofia continuaram a conversar sobre coisas simples, filmes antigos que gostavam, comidas favoritas, lugares que gostariam de visitar algum dia. Não era nada profundo, mas era real. E os dois sentiram algo crescer ali, uma amizade, uma conexão. Quando o sol começou a se pôr, Sofia levantou-se. Acho que precisamos ir. Eduardo também se levantou. Sim, precisamos. Está a ficar tarde. Chamaram as crianças que vieram correndo reclamando. Já, mãe. Já, meu amor. Amanhã é dia de escola. Lúcia fez um bico, mas obedeceu. Virou-se para Tiago. Adeus, Tiago. Adeus, Lúcia. Vamos nos ver de novo. Lúcia olhou para a mãe cheia de esperança. Talvez, querida. Se nos encontrarmos de novo, disse Tiago ao pai. Pai, podemos voltar aqui no próximo domingo. Eduardo olhou para Sofia, que corou levemente. Podemos. Geralmente nós já costumamos vir.
Sofia assentiu sem prometer nada, mas sem negar também. Então talvez nos vejamos de novo. Talvez. Os 4 caminharam juntos até a saída do parque. Lá despediram-se. As crianças se abraçaram novamente. Eduardo e Sofia apenas assentiram um para o outro, mas o olhar dizia mais que palavras. No caminho de volta para casa, Lúcia não parava de falar. Mãe, diverti-me tanto, Tiago é tão simpático. Inventamos muitos jogos e ele ensinou-me a chutar a bola. Sofia sorriu ouvindo a filha tagarelar. Que bom, meu amor. Fico feliz que te divertiste. Gostei do pai dele também. Ele é simpático. É mesmo. Lúcia segurou firme a mão da mãe. Vamos voltar lá, certo? Mãe Sofia apertou a mão pequena. Vamos tentar, meu amor. E no fundo do coração sabia que iria conseguir, porque pela primeira vez em muito tempo não se sentia sozinha. A carta chegou numa terça-feira. Sofia estava a preparar o pequeno almoço quando ouviu o som do correio a ser empurrado debaixo da porta. Deixou a torrada na frigideira e foi buscar. Um envelope branco, remetente à administração do prédio. Ela soube do que se tratava antes mesmo de abrir. Rasgou o envelope lentamente e leu. Caro inquilino, informamos do ajuste anual do aluguel conforme contrato. Os olhos de Sofia percorreram os números. Mais 200 euros por mês. 200 euros que não tinha. Sentou-se na cadeira da cozinha e releu a carta 3 vezes como se os números mudassem magicamente. Não mudaram. Mãe, a torrada está com a massa a queimar. Sofia levantou-se rapidamente e retirou a torrada da frigideira. Estava preta nas bordas. Raspa a parte queimada e passou manteiga. Desculpa, meu amor. Está bem, disse Lúcia, mordendo a torrada sem reclamar. Sofia bebeu o café em silêncio, a cabeça a girar. Precisava de mais trabalho. Precisava com urgência. Depois de deixar Lúcia na escola, ligou para todos os clientes que tinha. A maioria não atendeu. Os que atenderam disseram que não precisavam de ninguém naquele momento. No final da manhã recebeu uma mensagem. Era da senhora Martinez, a cliente mensal que sempre ligava para Sofia todas as segundas-feiras. Olá, Sofia. Preciso informar que não precisarei mais dos teus serviços. Minha filha vai mudar-se para cá e cuidará da casa. Desculpa. Boa sorte. Sofia leu a mensagem 3 vezes. Segunda-feira era o dia em que recebia parte do aluguel. Era o trabalho mais garantido que tinha. Tinha passado. Respirou fundo e respondeu. Sem problema. Obrigada por tudo. Guardou o telemóvel e encostou a cabeça na parede do ponto de autocarro. Precisava manter a calma. Ela resolveria isso. Sempre resolvia, ou quase sempre. Na quinta-feira recebeu outra chamada. Era da senhora Cristina, que ocasionalmente a chamava para trabalhos diários. Olá, Sofia. Tudo bem? Estou bem, senhora Cristina. E você? Olha, estou a ligar para avisar que encontrei outra pessoa para a limpeza. Uma amiga indicou e ela cobra menos. Desculpa, Sofia. Sofia sentiu o estômago revirar. Sem problema, senhora Cristina. Obrigada por me avisar. Boa sorte. Está bem, obrigada. Desligou o telemóvel e ficou parada no meio da rua. As pessoas passavam apressadas. Ninguém notava. Ninguém via. Ela estava invisível. Voltou para casa sem conseguir trabalho. Pagou o bilhete do autocarro e contou o dinheiro que tinha na carteira. Não chegava, nem de perto. Na sexta-feira de manhã acordou com uma mensagem. Era da senhora Paula, para quem tinha marcado um trabalho no sábado. Sofia, terá de ser outro dia. Meu marido está doente e a casa está um caos. Não dá para vires agora. Avisarei quando der. Está bem. Sofia nem respondeu de imediato. Apenas olhou para o telemóvel, sentindo a garganta apertar. 4 trabalhos perdidos numa semana. 4! E o aluguel tinha aumentado. Levantou-se, foi até a cozinha e sentou-se na cadeira. Pegou no caderno onde anotava as contas. Fez as contas novamente. Mesmo cortando tudo que era supérfluo, que já era quase nada, ainda ficaria sem dinheiro. Pensou em pedir um empréstimo.
Mas a quem não tinha família por perto? Não tinha amigos próximos. A senhora Davis já ajudava o suficiente cuidando de Lúcia. Fechou o caderno e colocou a cabeça nas mãos. Não podia desistir, mas também não sabia o que fazer. O fim de semana foi pesado. Sofia passou sábado e domingo à procura de trabalho. Deixava recados em lojas, mercados, restaurantes. Ninguém contratava. Lúcia percebeu que algo estava errado. Mãe, estás triste? Não, meu amor. Só um pouco cansada. Queres que eu te desenhe uma imagem? Desenhar sempre faz as pessoas felizes. Sofia puxou a filha para o colo e abraçou-a com força. Adoraria receber um desenho teu. Lúcia correu para o quarto e voltou com papel e lápis de cor. Sentou-se no chão e começou a desenhar. Sofia observava, tentando não chorar. Quando terminou, Lúcia ergueu o desenho orgulhosa. Pronto. Sou eu e tu. E diz: amo-te. Sofia pegou o desenho com as mãos a tremer. É lindo, meu amor. Obrigada. Lúcia sorriu amplamente. De nada, mãe. Estás feliz agora? Sofia forçou um sorriso. Estou agora, mas por dentro estava despedaçada. Na segunda-feira levou Lúcia à escola e voltou direto para casa. Sentou-se à mesa da cozinha com todas as contas espalhadas à frente, aluguel, eletricidade, água, comida, bilhete de autocarro. Fez as contas mais uma vez, outra vez e outra vez. Não importava como calculasse, o resultado era sempre o mesmo. Não conseguiria. Pensou em falar com o senhorio, pedir uma extensão, mas sabia que ele não aceitaria. Já tinha advertido outros inquilinos no passado. Pagamento atrasado significava despejo. Respirou fundo e pegou no telemóvel. Ligou para mais clientes, deixou recados de voz, enviou mensagens no WhatsApp. Ninguém respondeu. No final da tarde, ao ir buscar Lúcia à escola, a menina vinha a saltitar. Mãe, a professora disse que teremos um lanche especial amanhã. Sofia sorriu mesmo com o coração pesado. Que ótimo, meu amor. Estás bem, mãe? Os teus olhos estão vermelhos. É alergia, querida, não é nada. Lúcia pegou na mão da mãe. Vamos para casa, vamos. No caminho, Lúcia cantou baixinho. Sofia olhou para a filha e sentiu o coração apertar. Lúcia não merecia passar por isso. Merecia uma vida melhor. Merecia tudo. Naquela noite, depois de deitar, Lúcia Sofia ficou acordada até tarde, sentada no sofá velho com uma manta sobre os ombros, olhando para o teto. Pensou em desistir, em voltar para o distrito de onde vinha, mas não havia nada à espera dela lá também. Pensou em pedir ajuda, mas a quem pensou em Eduardo? Na sua maneira gentil, no jeito como a olhava sem julgar. Mas não. Não podia pedir ajuda a ele. Mal o conhecia. E ele já tinha feito demais. Resolveria sozinha. Tinha de o fazer. Na terça-feira de manhã, acordou com uma mensagem. Era de um cliente antigo que não ligava há meses. Olá, Sofia. Estás disponível na quinta-feira. Preciso de um serviço de limpeza. Sofia respondeu em menos de 5 segundos. Sim? A que horas? 8h00 da manhã. Está bem? Sim, está? Obrigada. Era apenas um trabalho de um dia, apenas um, mas já era alguma coisa. Um pequeno sopro de ar num mês que a estava sufocando. Sofia levantou-se, fez café, acordou Lúcia e continuou com o dia, porque era isso que ela fazia. Ela continuava sempre mesmo quando tudo parecia impossível. Mesmo quando o mundo inteiro parecia desmoronar, ela continuava por Lúcia. Sempre por Lúcia. Os domingos no parque tornaram-se rotina. Todas as semanas, Sofia e Lúcia chegavam por volta das 10h da manhã. E todas as semanas, Eduardo e Tomás já estavam à espera. As crianças corriam uma para a outra no instante em que se viam. Eduardo e Sofia cumprimentavam-se com sorrisos discretos e sentavam-se no mesmo banco de sempre. Mas naquele domingo, Eduardo notou algo diferente. Sofia estava mais silenciosa. Os olhos tinham uma sombra que antes não estava lá. Ela sorria quando Lúcia lhe falava, mas o sorriso não chegava aos olhos.
Os ombros pareciam mais pesados, como se carregassem um peso invisível. Ele não perguntou, não na frente das crianças. Observaram Tomás e Lúcia brincar por um tempo. As duas crianças inventaram um jogo maluco em que fingiam ser super-heróis, salvando o parque de vilões imaginários. Tomás fazia vozes engraçadas e Lúcia ria sem parar. Ela está bem? Perguntou Eduardo suavemente, olhando de soslaio para Sofia. Sofia piscou surpresa. Kenel forçou um sorriso e desviou o olhar. Estou apenas cansada. Eduardo assentiu lentamente, mas não parecia convencido. Ele conhecia aquele tipo de cansaço. Não era apenas físico. Era o cansaço de alguém que luta sozinho. Ficou quieto por alguns minutos, apenas observando. Então puxou uma bolsa que estava ao lado dele no banco. Ah, trouxe alguns lanches. Fiz sanduíches demais em casa. Querem alguns? Sofia. Olhou para a bolsa e hesitou. Não precisas. Eu sei, mas eles estragariam se ninguém os comesse, e as crianças vão adorar. Ele levantou-se e chamou os dois Tomás. Lúcia, venham lanchar. As crianças correram suadas e cheias de energia. O cabelo loiro de Lúcia grudava na testa, e as bochechas estavam coradas de tanto correr. Eduardo abriu a bolsa e retirou sanduíches embrulhados em papel alumínio, caixinhas de sumo, algumas frutas cortadas em recipientes e bolachas. Era muito mais do que 2 pessoas comeriam sozinhas. Lúcia olhou com os olhos brilhando. Para mim também, claro, disse Eduardo entregando-lhe um sanduíche. Pega o que quiser. As crianças sentaram-se na relva lado a lado e começaram a comer. Tomás ofereceu metade do seu biscoito a Lúcia, que aceitou sorrindo. Eduardo ofereceu um sanduíche a Sofia. Come a sério. Sofia pegou a garganta apertada. Sabia que ele tinha feito de propósito. Sabia que ele tinha percebido que as coisas estavam difíceis, mas não disse nada. Não parecia caridade. Não perguntou demais. Apenas partilhou. Obrigada, disse ela suavemente, os olhos fixos no sanduíche. Não há de quê. Comeram em silêncio. Sofia não se lembrava da última vez que tinha comido algo tão saboroso. O sanduíche tinha queijo, fiambre, alface, tomate. Coisas simples, mas feitas com cuidado. Dava para perceber que alguém tinha preparado com atenção. Lúcia comeu 2 sanduíches inteiros e ainda pegou numa maçã, mordendo com satisfação. Estava delicioso, tio Eduardo. Fico feliz que tenhas gostado, pequena. Quando terminaram, Eduardo colocou cuidadosamente o lixo de volta na bolsa. Observou as crianças voltarem a brincar correndo entre as árvores. Sofia, disse ele com a voz suave e cuidadosa. Tenho alguns amigos que procuram alguém para trabalhos de limpeza por dia. Posso passar-lhes o teu número? Sofia virou o rosto rapidamente para ele, os olhos arregalados. Mesmo são pessoas de confiança. Conheço-as há anos. Boas pessoas. Se quiseres, claro. Os olhos dela encheram-se de lágrimas que conteve com força, piscando várias vezes. Eu quero. Sim, obrigada. Eduardo deu de ombros como se não fosse nada. Vou enviar o teu número hoje. Provavelmente ligam-te esta semana. Obrigada, Eduardo. A sério. Olhou para ela com aquele olhar calmo, cheio de compreensão e algo mais que ela não conseguiu identificar. Ajudamos aqueles de quem nos importamos. Sofia desviou o olhar, o coração a bater mais rápido. Sentiu as bochechas aquecer. Na quarta-feira seguinte, Sofia recebeu 3 chamadas, todas de amigos de Eduardo, todos precisando de empregados para trabalhos diários, todos educados, respeitosos, oferecendo pagamento justo e horários flexíveis. Sofia aceitou os 3 trabalhos. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar, que talvez, apenas talvez, conseguiria pagar as contas daquele mês. Nos domingos seguintes, Eduardo sempre trazia lanches. Às vezes, sanduíches com recheios diferentes, às vezes frutas cortadas frescas, às vezes biscoitos caseiros que dizia ter feito com Tomás. Ele dizia sempre que tinha feito demais,
ou que eram sobras da semana. Sofia sabia que ele estava a mentir, mas aceitava com gratidão silenciosa, porque sabia que ele fazia isso para preservar sua dignidade. Num domingo começou a chover torrencialmente justamente quando iam sair. Uma chuva forte daquelas que surgem do nada. Eduardo olhou para o céu escuro e depois para Sofia, que estava a colocar as coisas de Lúcia na mala. Vieste de autocarro. Sempre viemos de autocarro. Deixa-me dar-te uma boleia. Está a chover demasiado. Sofia hesitou, mordendo o lábio. Não precisas. Eu sei, mas vai demorar até passar um autocarro e a Lúcia vai molhar-se. Já está a ficar frio. Lúcia, que estava ao lado de Tomás segurando-lhe a mão, puxou a manga da mãe. Mãe, quero ir de carro com o Tomás. Sofia olhou para a filha, os olhos brilhantes cheios de esperança, e depois para Eduardo, e suspirou. Está bem, obrigada. O carro de Eduardo era bom, mas discreto. Não chamava a atenção. Tomás e Lúcia sentaram-se no banco de trás a falar sem parar sobre os jogos que tinham inventado. Eduardo conduziu calmamente, e Sofia ficou quieta no banco da frente, observando a chuva pela janela. Onde moras? Perguntou Eduardo, os olhos na estrada. Sofia deu-lhe o endereço, e ele colocou no GPS. Seguiram em silêncio confortável durante o percurso. A chuva batia forte no vidro e o rádio tocava uma música suave ao fundo. Quando chegaram em frente ao prédio de Sofia, ela voltou-se para ele. Obrigada pela boleia. A sério. Sempre que precisares, nem precisas pedir. Sofia saiu do carro e ajudou Lúcia a descer. As duas acenaram antes de entrar no prédio. Eduardo ficou a observar até que entrassem em segurança e a porta se fechasse. Depois ele partiu. A partir daquele dia, sempre que chovia, Eduardo dava-lhes boleia. Nunca fez parecer um favor. Dizia sempre que estava a caminho mesmo quando claramente não estava. Sofia sabia disso, mas não discutia mais porque no fundo sentia-se grata, e a companhia dele fazia-lhe bem ao coração. Os encontros no parque tornaram-se a parte favorita da semana para ambas as famílias. Tomás e Lúcia tornaram-se inseparáveis. Jogavam de tudo. Inventavam histórias elaboradas, riam sem parar, partilhavam lanches, ajudavam-se a subir nas árvores. Pareciam verdadeiros irmãos. E Eduardo e Sofia falavam cada vez mais. Falavam sobre livros que gostavam, música que ouviam quando eram jovens, memórias de infância, pequenos sonhos que ainda guardavam nos corações. Eduardo contou-lhe sobre a esposa que perdera com voz suave, cheia de saudade, mas sem amargura. Sofia ouviu atentamente, sem julgamento, apenas presente. Sofia contou-lhe sobre a dificuldade de criar Lúcia sozinha, sem entrar em muitos detalhes complicados. Mas sendo honesta sobre o peso que carregava Eduardo, ouviu sem oferecer soluções fáceis ou conselhos não solicitados. E pouco a pouco, sem se darem conta, começaram a confiar verdadeiramente um no outro. Num domingo, Lúcia tropeçou a correr atrás de Tomás e ralou o joelho no chão. Começou a chorar o choro alto e assustado de uma criança que se magoou. Sofia correu para ela, mas Eduardo chegou primeiro. Pegou cuidadosamente na menina. Calma, pequena, deixa-me ver. Lúcia soluçou segurando o joelho com as duas mãozinhas. Dói-te, Eduardo. Eduardo sentou-se num banco e colocou Lúcia no seu colo com delicadeza. Sofia chegou logo depois, preocupada, o rosto pálido. Deixa-me ver, querida. É só um ralado, disse Eduardo calmamente, examinando o joelho. Nada de grave. Tenho um penso rápido no carro. Já volto. Foi ao carro e voltou com um kit de primeiros socorros. Limpou cuidadosamente o joelho de Lúcia com um lenço úmido, aplicou pomada antibiótica e colocou um penso colorido com padrão de estrela dourada. Pronto, agora és uma verdadeira super-heroína. Todo super-herói tem cicatrizes de batalha. Lúcia parou de chorar e olhou para o penso com admiração. A sério, a sério. O super-homem tem muitas. O Batman também.
Ela sorriu com as lágrimas ainda nas bochechas e saltou do colo dele. Obrigada, tio Eduardo. Agora sou forte. E correu de volta para brincar com Tomás, que a esperava ansioso. Sofia olhou para Eduardo com os olhos marejados. Obrigada. Não há de quê. Tenho prática. O Tomás magoa-se sempre. Mas a forma como cuidou de Lúcia com tanta gentileza e carinho, como se fosse sua própria filha, tocou o coração de Sofia de uma maneira que ela não esperava. As semanas passaram. Eduardo encontrava sempre pequenas maneiras de ajudar, sempre discretamente, sempre respeitosamente, sempre sem fazer alarido. Uma vez Eduardo trouxe um novo livro de colorir para Lúcia, dizendo que o tinha comprado por engano e que a loja não aceitava devoluções. Outra vez, trouxe roupas do Tomás, que já não serviam, perguntando a Sofia se conhecia alguém que pudesse usá-las. As roupas estavam praticamente novas. Sofia sabia o que ele estava a fazer, mas ele fazia com tanto cuidado, com tanta delicadeza, que ela não podia recusar, porque ele nunca a fazia sentir-se inferior, nunca a fez sentir-se menor. E pouco a pouco começou a sentir algo diferente. Não era apenas gratidão, era afeto, era admiração. Era algo que fazia o seu coração acelerar sempre que o via chegar ao parque. Num domingo, enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde, Eduardo olhou para Sofia e sorriu. Eles sabem que eu espero o domingo a semana inteira. Sofia sentiu o rosto aquecer. E tu? Eu também, porque sei que vou ver vocês dois. Faz a semana valer a pena. Ela não soube como responder, então apenas sorriu de volta, o coração a bater rápido demais. Eduardo não insistiu. Continuou sentado a observar as crianças, mas por dentro também sentia algo crescer, algo que não sentia há anos. Lúcia saltou para o colo de Sofia de repente, cheia de energia. Mãe, posso brincar na casa do Tomás algum dia? Sofia piscou surpresa com a pergunta. Amor, isso é algo que temos de combinar antes. Ela pode vir qualquer dia, disse Eduardo, olhando sinceramente para Sofia. A sério, se vocês quiserem, claro, talvez num sábado. As crianças iam adorar passar mais tempo juntas. Lúcia juntou as mãos implorando com olhos grandes e brilhantes. Por favor, mãe. Por favor. Sofia olhou para Eduardo incerta. Tens a certeza absoluta. E podes vir também se quiseres. Podemos almoçar. Algo simples. Pizza, talvez. Sofia hesitou, mas ao ver os olhos brilhantes da filha, assentiu lentamente. Está bem, podemos tentar. Lúcia gritou de alegria e saltou do colo da mãe correndo para contar ao Tomás. Os dois celebraram como se tivessem ganho na lotaria, saltando e gritando. Eduardo e Sofia trocaram um olhar e riram juntos. Acho que não há volta a dar agora, disse Sofia. Acho que não, concordou Eduardo sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia não tinha medo disso porque com Eduardo tudo parecia mais leve, seguro certo. No final daquele domingo, quando se despediram perto do carro, Eduardo segurou a mão de Sofia por um segundo a mais do que o habitual. Estou contente por nos termos conhecido naquele café. Sofia apertou a mão dele de volta, sentindo a pele quente contra a sua. Eu também. E quando partiram cada um a seguir o seu caminho, ambos sabiam que algo tinha mudado entre eles. Já não era apenas uma amizade casual no parque. Era algo maior, mais profundo, algo que crescia devagar, cuidadosamente, mas de forma verdadeira e sólida. E nenhum deles tinha pressa, porque as melhores coisas da vida não precisam de ser apressadas, só precisam de ser sentidas. E eles estavam a sentir. A quinta-feira começou como qualquer outra. Sofia acordou cedo, preparou Lúcia para o dia, deixou-a com a senhora Rodrigues e apanhou o autocarro para na zona nobre da cidade. Tinha conseguido um trabalho de um dia num prédio de luxo através de uma das indicações de Eduardo. O prédio era impressionante. Entrada com mármore e segurança na porta, elevador espelhado. Sofia sentiu-se pequena ao entrar, mas respirou fundo e continuou. O apartamento ficava no 12º andar.
Era enorme e completamente vazio. Paredes brancas, chão de porcelana brilhante, janelas enormes com vista para a cidade. Estava a ser preparado para a venda. A imobiliária que a contratou explicou rapidamente: preciso que deixes tudo impecável. Vamos mostrar o apartamento esta tarde a clientes importantes. Liga-me se houver algum problema. Podes contar comigo. A mulher saiu e Sofia ficou sozinha naquele espaço gigante. Vestiu as roupas de trabalho, calças velhas, camisas simples, tênis gastos. Prendeu o cabelo loiro num coque apertado e começou a trabalhar. Limpou cada divisão cuidadosamente. Casas de banho, cozinha, janelas, tudo tinha de brilhar. Por volta das 14h, estava de joelhos na sala a limpar o chão com um pano. O balde com água e sabão estava ao lado. As mãos estavam vermelhas de tanto esfregar. Estava tão concentrada que nem ouviu os passos no corredor. A porta abriu-se de repente. Sofia olhou para cima assustada. Um homem de fato entrou. Cabelo grisalho, pasta de couro na mão. Atrás dele, vieram 3 outros 2 assistentes com tablets e um gestor de investimentos de óculos e expressão séria. E então, Eduardo entrou. Sofia sentiu o coração parar. Estava vestido com um fato impecável escuro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Camisa branca sem uma única ruga, gravata azul marinho perfeitamente alinhada, sapatos brilhantes. O cabelo penteado para trás. A postura dele era ereta, confiante. A expressão no rosto séria, concentrada. Ele estava a falar ao telemóvel enquanto entrava. Sim, vi os números. A valorização está dentro das expectativas. Podemos fechar. A voz dele era firme, segura, autoritária. Não era a voz suave que falava com ela no parque. Era a voz de alguém que comandava milhões. Sofia ficou paralisada, ainda de joelhos no chão, o balde ao lado, o pano molhado na mão, as roupas de trabalho antigas coladas ao corpo. A imobiliária começou a falar apontando para diferentes partes do apartamento. Como podem ver, o espaço é amplo. 280 metros quadrados, 3 suítes todas com closet, varanda gourmet, vista privilegiada. Eduardo desligou o telemóvel e olhou em volta com olhar analítico. Quanto custará a renovação? Estimamos entre 80 e 100 mil, respondeu o gestor de investimentos conferindo o tablet. Vale a pena. Este piso tem potencial. Qual é o valor estimado de revenda após a renovação? 2,5 milhões. Talvez 2,8 se fizermos acabamentos premium. Eduardo assentiu, pensando que fazia sentido. Vamos com acabamentos premium. Quero um fechamento rápido, no máximo 2 semanas. Ele percorreu o apartamento com passos firmes. Olhou para os detalhes. Fez perguntas técnicas. Falou de valores enormes como se nada fossem. Sofia estava parcialmente escondida pela porta que tinha sido deixada entreaberta. Ainda não a tinham notado. Estavam demasiado concentrados na conversa, nos números, nas possibilidades. Ela não conseguia tirar os olhos de Eduardo. Ele era poderoso, elegante, influente, completamente diferente do Eduardo do parque. O Eduardo que brincava com Tomás, o Eduardo que trazia sanduíches extras e sorria gentilmente. Aquele era Eduardo Sterling, o bilionário, o investidor, o homem que movimentava milhões com uma assinatura. E ela estava ali de joelhos em roupas velhas, mãos vermelhas de tanto limpar, uma empregada de limpeza. A vergonha atingiu-a como uma onda forte e sufocante. Não pertenço ao mundo dele. O pensamento veio doloroso. Ela tinha sido ingênua. Achava que eram iguais, que ele era apenas um pai solteiro a tentar criar o filho alguém como ela. Mas não era. Ele pertencia àquele mundo de fatos caros, apartamentos milionários, decisões que mudavam vidas com um traço de caneta. E ela limpava os pisos desses apartamentos. Um dos assistentes virou-se na sua direção. Sofia levantou-se rapidamente, pegou no balde com mãos trêmulas e saiu pela porta lateral que levava à área de serviço. Fechou a porta atrás de si e encostou-se a ela, o coração a bater descompassado. Ela ouvia as vozes continuarem na sala de estar.
Eduardo a falar sobre renovações à imobiliária, a responder números a serem discutidos. Sofia esperou quieta, invisível. Quando as vozes se afastaram indo para outra divisão, Sofia pegou rapidamente nas suas coisas. Colocou tudo na bolsa. Não terminou a limpeza. Não podia ficar ali. Saiu pelas escadas de serviço. Desceu os 12 andares sem parar. Quando chegou ao rés do chão, estava sem fôlego, mas não parou. Apressou-se pelo hall cabeça baixa e saiu para a rua. Só quando estava longe a 2 quarteirões parou e encostou-se a uma parede. As lágrimas vieram sem aviso. Chorou ali na rua escondida pelos óculos velhos que carregava na bolsa. Chorou pela vergonha, pela humilhação, pela absurda diferença entre os dois mundos. Chorou porque começara a gostar dele, a confiar nele, a imaginar que talvez... Mas não. Não havia talvez. Ela era apenas mais uma pessoa que ele ajudava a um projeto de caridade, alguém por quem sentia pena. Secou as lágrimas com raiva e foi para casa. Naquela noite, Eduardo enviou uma mensagem. Olá, Sofia. Como correu o teu dia? Ela ficou a olhar para a mensagem durante longos minutos. Só respondeu no dia seguinte. Ocupada muitos trabalhos. Curto. Eduardo achou estranho, mas não insistiu. No sábado enviou outra mensagem. Vamos ver-nos amanhã no parque. Sofia demorou horas a responder. Não vou conseguir ir. Tenho trabalho de dia também no domingo. Era mentira. Mas ela não podia vê-lo. Não depois do que tinha visto. Eduardo franziu a testa ao ler a resposta. Não era como ela, mas enviou uma resposta compreensiva. Está bem. Outra vez então. Cuida-te. Sofia não respondeu. No domingo, Eduardo e Tomás foram ao parque como de costume. Tomás ficou a olhar para a entrada o tempo todo à espera de ver Lúcia aparecer. Pai. E a Lúcia? Não vem hoje, campeão. A mãe está a trabalhar. Mas ela vem sempre ao domingo. Eu sei, mas às vezes as coisas mudam. Tomás ficou quieto a chutar a relva com o tênis. Tenho saudades dela. Eduardo passou a mão pelo cabelo do filho. Eu também. E era verdade. Ele também sentia saudades de Lúcia e de Sofia. Ele sentia falta das conversas deles, do jeito que ela sorria, do jeito que olhava para a filha com tanto amor. Ele enviou outra mensagem no meio da semana. Olá, está tudo bem, desapareceu. Sofia leu, mas não respondeu. Eduardo começou a ficar preocupado. Tentou ligar. Ela não atendia. Enviou mais mensagens, respostas curtas quando havia alguma. Estou bem, só ocupada. Falamos mais tarde. Mas esse mais tarde nunca chegava. Lúcia percebeu que algo estava errado. Mãe, não vamos mais ao parque. Vamos, querida, só que não agora. Mas eu quero ver o Liam. Eu sei, mas a mãe está muito ocupada com o trabalho. Lúcia fez bico, mas não insistiu. Sofia viu a tristeza nos olhos brilhantes da filha, e isso doeu mais que qualquer outra coisa. Eduardo, por sua vez, não entendia nada. Releu as conversas tentando encontrar algo que pudesse ter dito errado, algo que a tivesse ofendido. Não encontrou nada. Tomás perguntava sobre Lúcia todos os dias. Pai liga para a Sofia. Pergunta se a Lúcia pode vir brincar. Já tentei, campeão. Ela está muito ocupada, mas gosta de nós, não é? Eduardo suspirou. Acho que sim, mas a verdade é que ele já não sabia. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas sem se verem, sem conversarem direito. Eduardo sentiu um vazio que não sentia há anos desde que a esposa morreu. Ele já estava acostumado à presença de Sofia, ao jeito que ela o fazia sentir. E agora, ela tinha desaparecido sem explicação, sem razão aparente. Ele não sabia por quê, porque não a tinha visto naquele apartamento. Não fazia ideia de que ela estava ali de joelhos limpando o chão, enquanto ele falava sobre milhões. Não sabia que ela tinha visto quem ele realmente era, o mundo de onde vinha. Não sabia que ela se sentiu pequena, invisível, indigna. Tudo o que Eduardo sabia era que Sofia se afastou e isso doeu mais do que esperava. Muito mais.
Ele suportou 3 semanas. 3 semanas de mensagens sem resposta, de chamadas ignoradas, de domingos vazios no parque, com Tomás a perguntar pela Lúcia. Numa noite de sábado, tomou uma decisão. Iria à casa dela. Precisava entender. Precisava saber o que tinha acontecido, porque o silêncio estava a matá-lo por dentro. Na manhã de domingo, disse a Tomás que iam fazer uma visita. Vamos ver a Lúcia? Perguntou o menino, os olhos brilhando de esperança. Vamos tentar. Tomás celebrou silenciosamente. Eduardo pegou o endereço que tinha guardado no telemóvel. Colocou Tomás no carro e conduziu até o bairro de Sofia. Era longe da área onde ele morava. Prédios mais antigos, ruas estreitas, pessoas a andar. Fica aqui 1 minuto, campeão. Vou ver se estão em casa. Ok, pai. Eduardo saiu do carro e entrou no prédio. Subiu até o 3º andar. O corredor cheirava a comida caseira. O som de uma televisão vinha de algum lugar. Parou em frente ao apartamento 304. Respirou fundo. Bateu 3 vezes. Silêncio. Bateu de novo. Ouviu passos do outro lado. A porta abriu-se lentamente. Sofia apareceu, cabelo loiro, solto, calças de fato de treino antigas, t-shirt, simples, olhos brilhantes, arregalados de surpresa. Eduardo. Olá. Ela ficou parada sem saber o que fazer. O que está a fazer aqui? Precisei ver-te. Sofia olhou em volta nervosa. Estou um pouco ocupada agora. Sofia, por favor, disse Eduardo com voz suave, mas firme. Só quero falar 5 minutos. Ela mordeu o lábio, olhou de volta para o apartamento, depois para ele novamente. Está bem, mas aqui fora. Ela saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si. Cruzou os braços numa postura defensiva. Eduardo pôs as mãos nos bolsos. Desapareceu. Estava ocupada. Eu sei que não é só isso. Sofia desviou o olhar. Eduardo, eu realmente preciso. Interrompeu, voz a falhar ligeiramente. Senti a tua falta. Tomás e eu sentimos falta de vocês duas. Muito. Sofia fechou os olhos, sentindo a garganta apertar. Eduardo, o que aconteceu? Fiz algo errado, disse algo que te magoou. Por favor, diz-me, porque estou perdida aqui. Ela abanou a cabeça, lágrimas começando a surgir. Não fizeste nada de errado. Então por que fugiste de mim? Sofia abriu os olhos e olhou para ele. As lágrimas escorriam pelo rosto. Eu vi-te. Eduardo franziu a testa. Como assim? No prédio há 3 semanas. Eu estava a trabalhar num apartamento de luxo. Entraste com um grupo de pessoas. Fato impecável. Falando de milhões. A voz dela quebrou, e eu estava ali de joelhos a limpar o chão. Eduardo sentiu o coração apertar. Ele nem a tinha visto. Não fazia ideia. Sofia, tu não me viste, continuou ela, com raiva enxugando as lágrimas. Mas eu vi-te e percebi. Percebi quem realmente és, o mundo de onde vens. E eu? Soluçou. Não pertenço a esse mundo. Sofia, não. Tu és bilionário. Falas de milhões como se não fossem nada. E eu limpo pisos. Mal consigo pagar a renda. Uso roupas velhas. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu me senti tão pequena, tão invisível. Eduardo deu um passo à frente e segurou delicadamente seus pulsos, afastando as mãos do rosto dela. Olha para mim. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou firme. Sofia, olha para mim, por favor. Ela ergueu os olhos, lágrimas escorrendo livremente. Eduardo segurou seu rosto com ambas as mãos com toda a ternura do mundo. Não me importo com status. Não me importo com dinheiro. Não me importa se você limpa pisos ou dirige uma empresa. Nada disso importa para mim. Mas o que importa, continuou ele, a voz trêmula de emoção, é quem você é. E você é incrível. Você é forte. Você é corajosa. Cria a Lúcia sozinha mesmo quando tudo parece impossível. Você nunca desiste. Você ama tão profundamente que dá para sentir só de olhar.
Sofia soluçou, as lágrimas caindo mais rápido. Você e a Lúcia, vocês fazem bem para mim e para o Tomás. Vocês nos fizeram sentir vivos de novo. Trouxeram alegria de volta às nossas vidas. E eu não quero perder isso. Não quero perder você, Eduardo. Eu não sei. Eu sei que viemos de mundos diferentes, disse ele, limpando suas lágrimas com os polegares. Eu sei que existem diferenças, mas nada disso importa quando estamos juntos. Você não sente isso também? Sofia assentiu sem conseguir falar. Então não fuja de mim. Não se esconda, por favor. Ela fechou os olhos e encostou a testa na dele. Eu estava com tanto medo. Medo de quê? De não ser suficiente. Eduardo a puxou para um abraço. Sofia escondeu o rosto no peito dele e chorou. Chorou tudo que havia guardado nas últimas 3 semanas. Ele a segurou firme, passando a mão pelas costas, deixando-a liberar tudo. Você é mais que suficiente, sussurrou. Você é perfeita do jeito que é. Sofia segurou a camisa dele com as mãos, sentindo seu cheiro, sentindo seu calor. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu segura. Ficaram assim por longos minutos abraçados no simples corredor, com o som dos vizinhos ao fundo, com o cheiro de comida caseira no ar. Finalmente, Eduardo se afastou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela se sentiu mais leve. Desculpa por ter desaparecido. Não precisa se desculpar. Só queria entender. Ela limpou o rosto com as mãos. Acho que estava começando a gostar de você. De verdade. E isso me assustou. Eduardo sorriu levemente. Eu também estava começando a gostar de você. E quando você desapareceu, doeu. Sofia deu um sorriso tímido. Doeu muito. Eles se olharam por um momento. Havia algo diferente no ar agora. Algo mais profundo, mais real. O Tomás está lá embaixo no carro, disse Eduardo. Eu realmente quero ver a Lúcia. Os olhos de Sofia brilharam. A Lúcia vai ficar radiante. Ela pergunta por ele todos os dias. Então vamos fazê-las felizes, Sofia. Assentiu sorrindo genuinamente pela primeira vez em semanas. Vamos. Ela entrou no apartamento e voltou com Lúcia ainda de pijama, cabelo loiro bagunçado. Quando a menina viu Eduardo no corredor, correu e pulou em seus braços. Tio Eduardo, você veio. Ele a levantou rindo. Vim, pequena. E o Tomás está à tua espera lá embaixo. Tomás mesmo. Mesmo Lúcia olhou para a mãe, olhos implorando. Posso ir, mãe, por favor? Sofia sorriu. Pode, mas veste alguma roupa primeiro. Lúcia correu para o quarto animada. Eduardo e Sofia ficaram sozinhos novamente. Ele estendeu a mão. Ela a segurou. Obrigada por ter vindo, disse ela suavemente. Sempre virei quando você precisar, respondeu Sofia, apertando a mão dele, sentindo sua confiança lentamente retornar. Só talvez eles conseguissem fazer isso funcionar. Uma semana depois da conversa no corredor, Eduardo ligou para Sofia. Olá, você está em casa esta tarde? Estou. Por que Tomás e eu gostaríamos de fazer uma visita? Se não for muito incômodo. Sofia sorriu do outro lado da linha. Claro que não é incômodo. Você é sempre bem-vindo. Então vamos passar por volta das 15 horas. Perfeito. Quando desligou, Sofia olhou para o apartamento. Pequeno, simples nada comparado ao mundo de Eduardo, mas limpo. Organizado. Era um lar. Ela arrumou rapidamente a sala, guardou algumas coisas e disse a Lúcia. O Tomás vem nos visitar em breve. Lúcia saltou do sofá. Mesmo hoje. A menina correu para o quarto para escolher qual brinquedo mostraria ao amigo. Exatamente às 15 horas, a campainha tocou. Lúcia correu até a porta antes mesmo de Sofia chegar. Ela abriu e encontrou Tomás ali, sorrindo amplamente. Tomás, Lúcia. As duas se abraçaram como se não se vissem há meses, mesmo tendo se encontrado no parque no domingo anterior. Eduardo estava atrás do filho, segurando uma caixa simples, embrulhada em papel craft marrom. Ele sorriu para Sofia. Olá.
Olá, entrem. Eles entraram no pequeno apartamento. Eduardo olhou ao redor atentamente, não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Ele viu os desenhos da Lúcia presos na geladeira com ímãs. Ele viu as fotos na parede. Ele viu o sofá antigo, mas limpo, a mesa de café, riscada a pequena televisão. Ele viu um lar construído com amor e sacrifício. Fiquem à vontade, disse Sofia, sentindo-se um pouco constrangida. Obrigado. As crianças já haviam desaparecido no quarto da Lúcia, suas vozes animadas ecoando pelo corredor. Eduardo e Sofia sentaram-se no sofá. Ele colocou a caixa na mesa de café. O que é isso? Perguntou Sofia, olhando para a caixa. Um presente para a Lúcia. Sofia piscou surpresa. Eduardo, você não precisa ficar trazendo coisas. Eu sei, mas quis fazer isso. Por favor, deixa eu dar para ela. Sofia mordeu o lábio, mas assentiu lentamente. Eduardo levantou-se e caminhou até o corredor. Lúcia, podes vir aqui um minuto. A menina veio correndo com Tomás logo atrás. Sim, tio Eduardo. Eu trouxe algo para ti. Os olhos brilhantes dela cintilaram. Para mim, Eduardo pegou a caixa e entregou para ela. Abre! Lúcia olhou para a mãe pedindo permissão. Sofia assentiu os olhos, já começando a se encher de lágrimas, pois tinha uma ideia do que era. A menina sentou-se no chão e começou a abrir o embrulho cuidadosamente, como se quisesse preservar cada pedaço de papel. Quando finalmente abriu a caixa, ela ficou boquiaberta. Dentro, um par de tênis novos. Rosa claro com detalhes em branco. Bonitos, confortáveis, de boa qualidade, mas nada ostentoso. Exatamente do tamanho dela. Lúcia pegou os tênis com suas mãos pequenas, tremendo de excitação. É para mim? É para ti, disse Eduardo com um sorriso gentil. Lúcia olhou para os tênis, depois para Eduardo, depois novamente para os tênis. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Obrigada, tio Eduardo, gritou, largando os tênis e pulando em seu colo. Eduardo a segurou no ar e a abraçou com força. A menina apertou seu pescoço, voz abafada. Muito, muito obrigada. São os tênis mais bonitos do mundo. Fico feliz que gostaste, pequena. Sofia limpou suas próprias lágrimas com o dorso da mão, tentando não soluçar alto. Olhou para Eduardo por cima da cabeça de Lúcia e conseguiu articular silenciosamente. Obrigada. Eduardo piscou para ela seu sorriso suave. Tomás se aproximou curioso. Posso ver os tênis da Lúcia? Lúcia desceu do colo de Eduardo e segurou cuidadosamente os tênis, mostrando-os ao amigo. Olha como são bonitos. São mesmo fiches, concordou Tomás. Agora podes correr ainda mais rápido no parque. Eu vou ser o mais rápido de todos. As crianças sentaram-se no chão examinando os tênis com cuidado. Lúcia passou os dedos pelos atacadores, pelos detalhes, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Sofia levantou-se do sofá e foi até Eduardo. Ele estava de pé, observando as crianças com um sorriso. Eduardo, começou ela com a voz vacilante. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas obrigado. De verdade, você não tem ideia do quanto isso significa. Ele se virou para ela. Eu vi os tênis dela no parque. Estavam muito gastos. Só queria ajudar. Sofia enxugou outra lágrima. Eu ia comprar um novo par, só estava esperando juntar dinheiro. Eu sei, mas agora podes usar esse dinheiro para outra coisa. Algo que realmente precisas. Ela olhou para ele com tanta gratidão que Eduardo sentiu o peito apertar. Você é uma pessoa muito boa. Eu só fiz o que gostaria que alguém fizesse por mim se eu estivesse precisando. Sofia deu um passo à frente e o abraçou. Eduardo a envolveu nos braços, sentindo o corpo pequeno dela tremer ligeiramente. Obrigada. Sussurrou por tudo, por ser gentil, por não julgar, por nos ver. Sempre respondeu ele, apertando o abraço. Quando se afastaram, ambos tinham os olhos brilhando. Lúcia veio correndo. Mãe, posso calçá-los agora. Sofia riu, limpando o rosto. Claro, meu amor.
A menina sentou-se no sofá e rapidamente tirou os tênis velhos. Quando calçou os novos, seus olhos brilharam ainda mais. Serviram perfeitamente. Olha, mãe, estão lindos, meu amor. Lúcia levantou-se e começou a saltar pela sala. São tão confortáveis e tão bonitos. Tomás riu observando a animação da amiga. Agora tens de cuidar bem deles. Vou cuidar muito bem. Vou guardar como um tesouro. Sofia e Eduardo observaram sentados lado a lado no sofá, os ombros tocando levemente. Ela nunca vai tirar esses tênis, disse Sofia suavemente. Está bem. Foram feitos para serem usados. Tens um coração enorme, sabes disso. Eduardo deu de ombros um pouco envergonhado. Eu só tento ser decente. Você é muito mais do que decente. Continuaram observando as crianças brincarem. Lúcia havia guardado os tênis velhos em uma pequena bolsa cuidadosamente debaixo da mesa de café, como se guardasse uma memória importante. Agora ela e Tomás corriam pelo pequeno apartamento, inventando algum jogo maluco rindo alto. Cuidado para não quebrar nada, gritou Sofia, mas estava sorrindo. As crianças diminuíram um pouco o ritmo, mas continuaram brincando. Queres um café? Ofereceu Sofia. Adoraria. Ela levantou-se e foi para a cozinha. Eduardo seguiu encostando-se no batente da porta, enquanto ela preparava o café. Sentes-te desconfortável por estar aqui? Perguntou Sofia de repente, sem olhar para ele. No meu apartamento. É tão diferente do teu mundo? Eduardo franziu o senho. Sofia olha para mim. Ela se virou segurando a caneca vazia. Não me importa onde estou. Importa-me com quem estou, e estar aqui contigo e com a Lúcia é onde quero estar. Sofia engoliu em seco. Como fazes isso? O que é sempre dizer as coisas certas? Eduardo sorriu. Eu só digo a verdade. O café gotejou na cafeteira. Sofia serviu 2 chávenas e entregou uma a ele. Os dedos deles tocaram-se por um segundo mais do que o necessário. Voltaram para a sala e sentaram-se novamente no sofá. As crianças tinham se acalmado e agora estavam no chão desenhando juntas no caderno antigo da Lúcia. O que estão a desenhar? Perguntou Eduardo. Uma família? Respondeu Lúcia sem levantar os olhos do papel. Com um cão? Acrescentou Tomás. Sofia e Eduardo trocaram um olhar. Havia algo ali, uma conexão, uma compreensão silenciosa. As semanas seguintes foram diferentes, mais leves, mais naturais. Eduardo e Tomás começaram a visitar Sofia e Lúcia com mais frequência. Às vezes durante a semana, depois do trabalho dela, outras vezes no fim de semana, jantavam juntos, viam filmes, brincavam no parque. Faziam coisas simples, mas que significavam tudo. Lúcia e Tomás tornaram-se verdadeiramente inseparáveis. Terminavam as frases um do outro, inventavam línguas secretas, protegiam-se como irmãos de verdade, e Eduardo e Sofia conversavam mais. Falavam sobre tudo, sobre medos, esperanças, passado, futuro. Sentavam lado a lado no sofá, enquanto as crianças dormiam, e conversavam até tarde da noite. Às vezes, apenas permaneciam em silêncio confortável, simplesmente apreciando a companhia um do outro. Os olhares entre eles mudaram. Duravam mais. Significavam mais. Quando Eduardo segurava a mão de Sofia para ajudá-la a levantar do chão após brincar com as crianças, ele a segurava alguns segundos a mais. Quando Sofia ajustava a gravata dele antes de ele ir embora, os dedos dela permaneciam por um instante no tecido. Pequenos toques, pequenos gestos, mas cada um carregado de algo profundo. Um dia, enquanto lavavam a louça juntas na pequena cozinha de Sofia, Eduardo esbarrou nela acidentalmente. Desculpa, está bem? Respondeu ela sem se afastar. Ficaram lado a lado, braços encostados, lavando a louça em silêncio. Era íntimo. Era simples. Era perfeito. Sofia disse a Eduardo suavemente. Ele pausou procurando as palavras certas. Quero que saibas que o que está a acontecer entre nós é real para mim. Muito real. Sofia parou de esfregar o prato e olhou para ele.
Para mim também. Sei que estamos a ir devagar e tudo bem. Não tenho pressa. Eu também não, disse ela com voz suave. Mas gosto de onde estamos a ir. Eduardo sorriu. Eu também. Ele estendeu a mão molhada de sabão. Ela pegou. Ficaram ali de mãos dadas na cozinha, iluminados pela luz amarelada, com o som das crianças a rir na sala. E naquele momento, Sofia soube. Soube que tinha encontrado algo especial, algo raro, alguém que havia de verdade. Alguém que não se importava com o tamanho do seu apartamento ou com as roupas que vestia, alguém que amava a filha dela como se fosse sua. Alguém que a fazia sentir-se segura, vista, valorizada. E Eduardo também sabia. Sabia que tinha encontrado alguém que o fazia querer ser melhor. Alguém que lhe lembrava o que realmente importava na vida. Alguém forte, corajoso, cheio de amor. Alguém que entrou na vida dele e na vida do filho dele e mudou tudo para melhor. Quando Eduardo e Tomás saíram naquela noite depois de longos abraços e promessas de se verem em breve, Sofia fechou a porta e encostou-se a ela. Lúcia apareceu no corredor descalça, os tênis novos, cuidadosamente guardados no quarto. Mãe, estás feliz, Sofia? Sorriu. Estou, meu amor. Muito feliz. Eu também. O Tomás e o tio Eduardo são os melhores. São mesmo. Lúcia bocejou. Somos como uma família, agora não somos. Sofia sentiu o coração apertar de emoção. Sim, acho que somos. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia deixou a esperança entrar, a esperança de que a vida podia ser mais do que apenas sobreviver. Podia ser viver de verdade, com amor, com alegria, com pessoas que realmente importavam. E ela estava pronta para isso. Finalmente pronta. 6 meses após o dia em que se conheceram na Tasca, as duas famílias estavam juntas no parque novamente. Mas desta vez era diferente. Não era apenas um encontro casual. Era um piquenique planejado com uma manta estendida na relva, uma cesta cheia de comida, risadas confortáveis e fáceis. Lúcia e Tomás corriam entre as árvores perseguindo borboletas imaginárias, gritando e rindo sem parar. O cabelo loiro de Lúcia voava com o vento. Tomás segurava a mão dela enquanto corriam. Eduardo e Sofia estavam sentados na manta observando. Sofia tinha a cabeça apoiada no ombro de Eduardo. Ele tinha o braço à volta dela, o toque natural familiar. O sol começava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa. Uma brisa suave fazia as folhas das árvores balançarem. Eduardo ficou em silêncio por um momento, apenas observando as crianças. Então, respirou fundo. Sofia H. Ela virou-se para ele. Preciso de te dizer uma coisa. Sofia endireitou-se um pouco. O que? Eduardo segurou a mão dela. Depois que perdi a minha mulher, pensei que nunca mais iria amar. Achei que aquela parte de mim tinha morrido com ela. Sofia apertou a mão dele. O meu coração fechou-se. Fechei-me. Concentrei-me apenas no trabalho, no Tomás, em sobreviver a cada dia. Mas não era realmente viver. Ele levantou os olhos e encontrou os dela. Mas então tu chegaste, tu e a Lúcia, e algo mudou. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Sofia. Pouco a pouco vocês duas abriram o meu coração novamente, lembrando-me como é sentir, como é cuidar. Sofia soltou um pequeno soluço. Sofia, tu e a Lúcia fizeram o meu coração abrir outra vez. Trouxeram luz à minha vida e à vida do Tomás. Sofia envolveu os braços no pescoço dele, abraçando-o com força. Eduardo abraçou-a, sentindo as lágrimas dela molharem o seu ombro. Amo-te, sussurrou ela. Ele fechou os olhos. Eu também te amo tanto. Abraçaram-se durante longos minutos. Quando se separaram, os olhos de ambos estavam vermelhos, mas sorriam. Eduardo limpou as lágrimas do rosto dela. Tu és incrível. Sabes disso. Tu também és. Ele inclinou-se lentamente e beijou-a. Um beijo suave, cheio de promessa. Quando se afastaram, ouviram risadinhas. Viraram-se e viram Lúcia e Tomás a observá-los com enormes sorrisos. Estavam a beijar-se, disse Lúcia, rindo.
Sofia corou. Lúcia, Eduardo e Sofia trocaram um olhar e riram. Venham cá vocês dois, chamou Eduardo. As crianças correram e atiraram-se sobre eles. Todos caíram na manta rindo. Quando finalmente se acalmaram, os 4 ficaram deitados lado a lado, olhando para o céu que escurecia. Olha, disse Lúcia, apontando para o céu a primeira estrela. Faz um pedido, disse Tomás. Lúcia fechou os olhos com força. Tomás fez o mesmo. Sofia e Eduardo olharam-se por cima das cabeças das crianças sorrindo. Após alguns segundos, Lúcia abriu os olhos e virou-se de lado olhando para Eduardo e Sofia. Posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor, disse Sofia. Lúcia olhou para os 4 ali deitados juntos. Somos uma família agora. O silêncio caiu por um segundo. Sofia sentiu a garganta apertar. Eduardo segurou a mão dela sobre as crianças. Tomás apoiou-se nos cotovelos e olhou para o pai. Não estamos, pai. Estamos mesmo, disse Eduardo olhando para o filho, depois para Lúcia, depois para Sofia, e sorriu, os olhos brilhando. Sim, disse ele com a voz firme e cheia de emoção. Somos uma família. Sofia sentou-se e puxou Lúcia para o colo, abraçando a filha com força. Sim, meu amor, disse ela, a voz trêmula. Somos uma família. Lúcia e Tomás gritaram de alegria e abraçaram-se saltando. Eu sabia, gritou Lúcia. Agora somos irmãos de verdade, comemorou Tomás. Eduardo puxou Sofia e as 2 crianças para um abraço coletivo. Os 4 ficaram ali abraçados, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era confuso, imperfeito, mas lindo. Quando finalmente se separaram, o céu já estava escuro, cheio de estrelas. Eduardo ajudou Sofia a levantar-se. As crianças pegaram a cesta juntas, caminharam até ao carro de Eduardo, os 4 juntos. Lúcia segurava a mão de Sofia com uma mão e a de Tomás com a outra. Eduardo tinha o braço à volta dos ombros de Sofia. Enquanto conduziam pela cidade, as crianças conversavam animadamente no banco de trás, fazendo planos. Eduardo segurava a mão de Sofia enquanto conduzia. Estás feliz? Perguntou suavemente. Sofia olhou para trás, viu as crianças a rir e depois olhou para Eduardo. Mais feliz do que pensava ser possível. Eu também, ele apertou a mão dela. Obrigada pelo quê? Por nos veres, por ficares, por nos amares. Eduardo levantou a mão dela e beijou-a. Obrigado por me deixares. E ali, naquele carro, com 2 crianças a tagarelar no banco de trás, e a cidade iluminada do lado de fora, 2 pessoas que pensavam nunca mais encontrar. O amor, descobriram que o amor sempre encontra um caminho. Às vezes começa numa simples tasca. Às vezes ele cresce num parque aos domingos. Às vezes é construído com paciência, respeito e pequenos atos de bondade. Mas quando é real, quando é verdadeiro, transforma tudo. E Eduardo e Sofia tinham encontrado exatamente isso. Um amor verdadeiro, genuíno, transformador. Um amor que salvou 2 corações partidos e uniu 2 famílias solitárias. Um amor que duraria para sempre. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like porque ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas.